Questão 1 da AD1 de 2021.2 de genética, tá, pessoal? Eu vou começar lendo a questão 1 aqui, mas a gente, antes de começar a realmente fazer a questão, à medida que eu for lendo o enunciado, eu vou explicando alguns detalhes para vocês, para que vocês consigam compreender o enunciado, tá bom? Então, vamos lá. A questão 1 fala o seguinte: em uma espécie, 2n igual a 6. A gente já vai começar daí, tá? O que eu quero dizer quando eu falo que uma espécie é 2n igual a 6? Isso quer dizer o seguinte, que existem vários tipos de espécies. Espécies que podem ser n igual a qualquer coisa, elas podem ser 2n igual a alguma coisa, elas podem ser 3n igual a alguma coisa, ou elas podem ser 4n igual a alguma coisa, tá? Quando eu falo que uma espécie é n igual, vamos colocar aqui 6, tá? Colocar 6 para todo mundo aqui, para vocês verem a diferença do que é cada um, beleza? O número que vem antes de n, tá? Todos esses números que vêm antes de n significam a quantidade de cromátides que um determinado cromossomo tem, tá? Então, aqui, ó, são as cromátides que fazem parte do mesmo cromossomo, beleza? A numeração que vem depois do N, que é essa numeração aqui eu estou usando 6, mas poderia ser outra numeração, quer dizer a quantidade total de cromátides dentro da célula. Então, aqui é o total de cromátides dentro de uma célula, tá? Então, olha só, se eu tenho 6 cromátides dentro de uma célula, e eu pego esse número e divido por esse número aqui, eu descubro quantos cromossomos tem dentro da célula e eu também descubro quantas cromátides cada cromossomo tem. Aqui, na verdade, já está me falando. Quando não aparece nada, quer dizer que é 1, tá? Então, o indivíduo que ele é apenas N, ele é chamado de indivíduo haploide. O indivíduo que é 2Ns, ele é diploide. Aqui é triploide e aqui é poliploide. Os detalhes do tri e do poliploide, a gente vai ver na parte da AD2, tá? A gente não vai ficar muito preso a isso agora, não. Aqui agora é só para mostrar mesmo como que é essa nomenclatura aqui, tá? Então, vamos pegar o indivíduo 1N e o indivíduo 2Ns. O indivíduo 2Ns, vou fazer uma célula qualquer aqui, ó. Uma para cá e uma para cá. Essa para o indivíduo N, essa daqui para o indivíduo 2Ns, tá? Vejam que o total de cromátides dentro dessa célula é o mesmo. Nos dois aqui eu coloquei 6, tá? Mas o que eu quero dizer nesse caso aqui, então? Deixa eu só pegar aqui. No indivíduo 2Ns, o total de cromátides dele é 6. Mas olha só, ele é um indivíduo 2Ns. Se eu pegar aqui, então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Quer dizer que esse indivíduo ele tem 3 cromossomos diferentes. Isso quer dizer, então, que, olha só, ele tem um cromossomo, vou colocar verde, um outro cromossomo vermelho e um outro cromossomo marrom, tá? Isso quer dizer que esses cromossomos, eles estão em pares, que ó, ele é 2N, quer dizer que cada cromossomo tem 2 cromátides, beleza? E aqui no caso do indivíduo N, que tem também 6 cromátides lá dentro, 6 dividido por 1 dá 6. Então, quer dizer que esse indivíduo, ele tem 6 cromátides, que são uma diferente
da outra. Olha só. Olha a diferença de uma célula para outra. Tá? Então, isso que quer dizer o indivíduo 2N igual a 6. Quer dizer que esse indivíduo, ele tem 3 cromossomos, cada cromossomo tem 2 cromátides, e o total de cromátides dentro da célula é 6. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é 2N igual a 6. O indivíduo N igual a 6 seria assim, beleza? Continuando, então. Com determinação em uma espécie, 2N igual a 6, com determinação cromossômica do sexo do tipo XX, XY. O que isso quer dizer? Eu tenho uma determinação sexual, que é a XX, XY, que é o caso de nós humanos. As mulheres possuem 2 cromossomos X e o homem possui um cromossomo X e um cromossomo Y. É importante a gente lembrar que nós, seres humanos, nós possuímos 23 pares de cromossomos, ou seja, nós somos 2N igual a 46, que seria o total de cromátides dentro da nossa célula, tá? Se 2N é igual a 46, 46 dividido por 2 dá 23. Então, eu tenho 23 cromossomos que são diferentes. Isso quer dizer que os outros 23 são iguais, tá? Porque eles estão em par, beleza? Então, no caso das mulheres, eu tenho 2 cromossomos X que são idênticos, eles são iguais mesmo. Todos os genes que estão dentro dele são iguais. Eles vão dar a mesma característica, tá? No caso dos homens, que é o X e o Y, o cromossomo X, ele é diferente do cromossomo Y. E é importante a gente sempre lembrar dessa diferença, porque quando a gente vai representar esses cromossomos, né, em desenhos, a gente precisa mostrar essa diferença, que o X, ele é maior e o Y, ele é menor. Mulheres não possuem o Y, beleza? Nesse caso, quem faz a determinação sexual da prole, né, no caso de humanos e todo mundo que tem XX e XY, é o homem. Porque funciona da seguinte maneira. Que é a célula do filho. A mãe vai dar um cromossomo. Ela pode dar um X ou ela pode dar o outro X. Ou seja, a mãe só dá X. O pai, ele pode doar um X ou ele pode doar um Y. Se ele doar o X, quer dizer que o filho vai ser menina. Mas se ao invés do X ele doar o Y, quer dizer então que vai ser menino. Então, quem faz a definição do sexo nas espécies que têm determinação sexual XX e XY é o homem. Essa é uma forma de determinação. A outra é o ZZ e ZW. Quem é que tem esse tipo de determinação cromossômica do sexo? Abelhas, mariposas, alguns tipos de mosquitos, borboletas. Então, você é obrigado a saber? Não, você não é obrigado. Mas se você consegue decorar pelo menos essas, tá? Já fica mais fácil. Então, se eu falo com você, uma espécie de borboleta, não sei o quê, tal, você vai pensar em XXXY? Não, você vai pensar em ZZZW. Algumas aves também, tá, gente? Então, você vai pensar em ZZZW. Gabi, mas e se eu não lembrar? Se você não lembrar, tem como fazer o teste. E isso a gente vai ver lá embaixo na questão 4, tá?
Mas se eu tô falando borboletas, aves, mariposas, quer dizer então que todas elas são ZZZW, tá? No caso da ZZZW, ela é o contrário da XXXY, porque a determinação sexual é feita pela fêmea. Aqui, quem tem o cromossomo diferente é o macho, e aqui, quem tem o cromossomo diferente é a fêmea. O macho é que possui o cromossomo igual. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho um filho, o macho vai doar um Z, a fêmea, se doar o Z, vai formar um macho, se ela doar o W, vai formar uma fêmea, certo? Isso quer dizer, então, que neste caso, quem faz a determinação sexual é a fêmea, beleza? Continuando aqui, mais um conceito. Então, lá, uma espécie 2N igual a 6 possui determinação cromossômica do sexo do tipo XXXY. Considere um indivíduo do sexo masculino que é heterozigótico para os genes autossômicos. Então, duas coisas aí para a gente ver o que significam. Heterozigóticos e autossômicos. Vamos ver aí o que significam essas duas coisas. Vamos começar com os heterozigóticos, beleza? Voltando aqui nos seres humanos, né? Nós somos 2N igual a 46, certo? Isso quer dizer que nós temos 2 cromossomo 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 2 cromossomos 4, isso até o 23º cromossomo, beleza? Só que, vamos pegar esse cromossomo verde aqui como exemplo. Esse cromossomo aqui, que eu vou chamar de 1, esse aqui também é o cromossomo 1. Esse cromossomo, ele é exatamente igual a esse outro cromossomo aqui. Mas ele é igual, mas ele pode conter algumas informações diferentes. Por exemplo, deixa eu só colocar eles aqui do mesmo tamanho. Mais ou menos, só para ficar certinho. Aqui, ó. Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó, que eu coloquei aqui. Esse pedaço eu chamo de loco. Loco é um pedaço do cromossomo onde está inserido o gene, tá? Então, vamos falar que nesse loco aqui está inserido o gene que, sei lá, dá a característica da cor do cabelo, né? Cabelos podem ser, no geral, né? Loiros, podem ser marrons, isso sem tinta, tá, gente? Podem ser ruivos ou podem ser pretos. Com tinta pode ser um monte de cor, mas assim, vamos colocar esses 4 tipos aqui só para a gente ter uma ideia. Então, é nesse pedacinho aqui do cromossomo 1 que está a característica do cabelo. Então, vamos supor aqui, ó, que os cabelos loiros e os cabelos ruivos são recessivos, tá? São genes recessivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são genes raros. Enquanto o marrom e o preto são genes dominantes, são genes que aparecem com mais frequência, beleza? Então, eu vou colocar aqui, marrom, ele é azão, beleza? E vou pegar o loiro. O loiro vai ser azinho, beleza? E esses dois aqui a gente tira. Vamos usar só esses dois aqui. E o marrom, ele é azão qualquer coisa. O gene dominante, ele independe do alelo que está ao lado dele. Por quê? Porque independente do que tiver aqui,
pode ser outro azão ou pode ser um azinho, o cabelo vai ser marrom do mesmo jeito, porque o gene dominante, ele suprime o gene recessivo ou o gene que está do lado, tá? Então, vamos supor que esse cara aqui, ele tenha um azão daqui e um azinho daqui. Quer dizer que esse cara, ele tem o cabelo marrom. Certo? Agora, se esse cara, ao invés de ser azão, azinho, ele fosse azinho, azinho, o cabelo dele seria loiro, porque os recessivos, eles só se expressam quando eles estão juntos. Beleza? Então, vamos lá. Esse cara, por ele ter um gene dominante, que é o azão, e um gene recessivo, quer dizer que ele tem genes diferentes, né? Ele tem um gene dominante e um recessivo, então ele é heterozigoto. O hétero vem de diferente, de diferença. Agora, se esse cara fosse azinho, azinho, ele seria homozigoto. Homozigoto. E o homozigoto eu preciso especificar, tá? Porque homo vem de igual. Nesse caso aqui é um homozigoto recessivo. Se ele tivesse um azão, azão, então ele seria homozigoto dominante. Ok? Então, eu tenho heterozigoto, homozigoto recessivo e homozigoto dominante. Entenderam? Entendendo a parte aí dos homozigotos, vamos passar lá para os autossômicos. Eu tenho dois tipos de cromossomos. Eu tenho cromossomos autossômicos e tenho cromossomos sexuais. Eu falei que nós, seres humanos, possuímos 46 cromátides lá dentro, sendo que são 23 pares, né? Porque as cromátides estão em duplas ali. Então, olha lá, ó, eu tenho o cromossomo 1, tenho o cromossomo 2, tenho o cromossomo 3, o 4, o 5, o 6 e por aí vai até o 23º, beleza? Do cromossomo 1 até o cromossomo 22, todos eles são chamados de autossômicos. Por quê? Porque autossômicos. Porque esses cromossomos aqui, eles são iguais para todo mundo, seja homem ou seja mulher, tá? Agora, o 23º cromossomo, ele é chamado de sexual porque é ele que dá as características sexuais do indivíduo, tá? Então, o 23º cromossomo, ele é chamado de XX ou de XY, né? Dependendo se for mulher ou homem. Então, cromossomos autossômicos são aqueles do 1 ao 22 e eles não têm nada a ver com a parte sexual. E o 23º cromossomo é o sexual, que é o XX, XY. Quando eu vou representar esses cromossomos, os autossômicos, eu apenas coloco as letras, igual eu coloquei aqui, ó, azão, azão, ou azão, azinho, Bzão, Bzinho, 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 tanto faz. Eu só coloco a letra, tá? Do 1 ao 22, cromossomos autossômicos. Para os cromossomos sexuais, obrigatoriamente, eu tenho que representar o cromossomo e o alelo. Então, por exemplo, se eu estou falando de um determinado gene que está inserido no cromossomo X, eu preciso representar o nome desse gene aqui ao lado do X. Tá? Então, vamos supor que eu estou falando do gene D. Beleza? Esse gene D, ele dá uma característica feminina aí, sei lá das quantas. Enfim, eu preciso colocar aqui, ó. Se o cara é heterozigoto, cara não, no caso é mulher.
Eu coloco Dzão, Dzinho, um ao lado de cada X, ó. Certo? Se ele é homozigoto, dominante, Dzão, Dzão. Beleza? No caso do homem, olha aqui a diferença. Eu não coloco junto com o Y. Por quê? Porque cromossomo X e cromossomo Y, apesar deles fazerem um par, eles são diferentes. Os genes que estão contidos no cromossomo X não estão no cromossomo Y. Então, se uma determinada característica está ligada ao X, ela está ligada apenas ao X do homem, certo? Ao Y, não. Existem genes no Y? Existem, mas eles também não fazem parte do X, tá? Vamos pegar um exemplo aí. Calvície. A calvície ela é uma característica recessiva. Vou colocar aqui que o gene da calvície é o Azinho, tá? Então, Azão é quem não tem calvície. Azinho é todo mundo que tem calvície. A mulher, para eu falar que ela é calva ou não, eu teria que colocar X azão, X qualquer coisa. Por quê? Qualquer coisa. Porque não importa se vier um azão ou um azinho, porque o dominante, ele suprime o outro. Então, se a mulher é azão, quer dizer que ela não é calva. Agora, se a mulher ela é X azinho, X azinho, quer dizer que ela vai ser calva, certo? No caso do homem, olha só o porquê que existem muito mais homens calvos do que mulheres calvas. No caso do homem, ele só precisa de um gene no X aqui para dar a característica. Se ele for X azão, ele não é calvo. Mas se ele for X azinho, Y, ele é calvo. No caso das mulheres, eu preciso de 2x azinho para ela ser calva. No caso do homem, não, porque ele só tem 1x. Então, é muito mais fácil o homem conseguir 1x calvo do que a mulher conseguir 2x calvos. Por isso que é muito mais fácil você ver homens calvos do que mulheres calvas. Beleza? Então, autossômicos são aqueles cromossomos que são do 1 ao 22 e não tem nada a ver com a parte sexual, tá? E eu represento apenas as letras dos genes que eu tô falando. E no caso dos cromossomos sexuais, eu preciso representar, que é o só 23, né? XX e XY,